Esta é a nossa segunda aula, que trata sobre a Bíblia na arte. E eu espero que você já tenha assistido a primeira e tenha gostado do nosso conteúdo. Nós trabalhávamos na primeira aula brevemente sobre as origens da arte cristã e eu mostrei para você duas obras muito singelas da Igreja das Origens, do terceiro século. O Peixe Eucarístico, da Catacumba de São Calixto e a representação do batistério de Dura Europos na Síria. Hoje nós vamos conversar sobre a divindade, a humanidade de Cristo Jesus. Nós, percorrendo as páginas do Evangelho, ali encontramos a figura do Filho de Deus que se fez homem e habitou entre nós. É interessante como o Evangelho equilibra de modo muito evidente tanto a dimensão humana de Jesus. Ele nasceu, sofreu, sentiu fome, sede, chorou, assim como também encontramos a dimensão divina de Jesus. Ele é Deus, multiplicou pães, caminhou sobre as águas, acalmou a tempestade em alto mar, ordenou aos ventos que se calassem, ao mesmo tempo curou os doentes, libertou os endemoniados, de tal maneira que é perceptível esta dupla natureza de Jesus, da pessoa de Jesus. Ele é humano, ele é divino, ou ele é divino que se fez homem. Ele é Deus que se fez homem. Desde as origens da Igreja, nossos primeiros irmãos na fé nunca duvidaram da divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Percorrendo o Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas, João, sempre foram profundamente convictos do mistério da encarnação. De fato, o Filho de Deus viveu entre nós, se fez carne e habitou entre nós. Mas é verdade que ao longo da história também alguns grupos começaram a questionar de que maneira Jesus é Deus. Sobretudo quando o cristianismo se expande no ambiente de cultura greco-romana e assimila a linguagem grega e até mesmo se apoia em toda uma conceituação filosófica, intelectual dos gregos, vão surgindo grupos que começam a questionar, mas Deus é um, trata-se do Pai, o Criador. Como é possível dizer que o Filho também é Deus? Então são dois deuses? Ou é um Deus? Começam a surgir inúmeros questionamentos. A Igreja, quando passado o terceiro século, entra no quarto século, tendo ela se tornado uma igreja legalizada em face do Império, porque no ano 313 o imperador Constantino concede paz à igreja e a torna legal, ou seja, legítima perante a lei do Estado, pouco a pouco ela vai se organizando sempre mais. E será preciso dirimir, resolver certos impasses de leitura e interpretação bíblica e teológica doutrinal. No ano 325, acontecerá na Igreja o primeiro grande concílio ecumênico, como nós chamamos. Mas entenda ecumênico como um concílio que abrangeu, que reuniu pessoas, bispos, no caso, de todas as igrejas então existentes. Este primeiro grande concílio da Igreja aconteceu na cidade de Niceia, no Oriente. Foi convocado pelo imperador Constantino, reuniu entre 250 e 300 bispos naquele contexto, o que não é um número por nada desprezível. Tanto que nós estamos celebrando este ano, 2025, 1700 anos deste concílio de Niceia, que aconteceu em 325, como eu disse. Ora, naquele concílio,
dentre outros assuntos, porque a pauta de conversa era longa, um assunto importantíssimo tratado foi em torno de uma heresia, a heresia de Ário, a heresia do arianismo. Ário era um presbítero, era pároco numa cidadezinha próxima de Alexandria, no Egito, cidadezinha chamada Bálcalis, e este presbítero começa a dizer que houve um tempo em que o filho não existia, que o pai é um e que o filho gerado do pai, portanto, antes de ser gerado não existia, logo o filho é criatura. Isto significava, em resumo, porque nossa conversa aqui mais do que só teológica, não é? Ela é também voltada para a arte, mas significava isso negar a divindade de Cristo. Se ele foi criado, houve um tempo em que ele não era e passou a ser, significa ele foi criado. E ele foi criado como todos nós, criaturas, criado do nada. Isso significava, então, negar a divindade de Cristo. Toda esta problemática foi discutida amplamente no Concílio de Nicéia. Uma problemática, portanto, trinitária. Os bispos, reunidos em concílio, vão afirmar, por meio do símbolo de fé, da fé nicena, a verdade de que Cristo é Deus. Ele é Deus de Deus, Ele é luz da luz, Ele é Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado. Ele é consubstancial ao Pai. Você já ouviu isso por aí? Já rezou isto também nas liturgias? Rezamos até hoje, professamos até hoje esta fé, desde 325, nesta formulação. Mas antes de 325 já se acreditava em tudo isto. Como eu disse, nunca se negou a divindade de Cristo. Ali vai surgindo a teologia, o dogma, a doutrina em torno do mistério trinitário. 3 pessoas distintas, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. O Concílio de Nicéia se abrirá praticamente pouco mais de 50 anos depois a um outro concílio, ocorrido em 381 depois de Cristo, foi o Concílio de Constantinopla I. Convocado pelo imperador Teodósio, naquele contexto a Igreja já era a religião oficial do Império Romano. Quero destacar que os padres reunidos em concílio sempre procuraram salvaguardar, na base de toda definição, de todo dogma, de toda doutrina, ensinamento doutrinário da Igreja, a Sagrada Escritura, a Palavra de Deus. Nada se afirma na fé sem a Palavra de Deus. Estes 2 primeiros concílios da Igreja Antiga, Nicéia e Constantinopla, deram origem ao credo niceno-constantinopolitano, que, como eu disse, professamos até hoje. Deu a formulação do símbolo de fé. E foram 2 concílios importantíssimos no que se refere à arte. E aqui é que eu quero conversar com você um pouco sobre este aspecto importante, a representação de Cristo na arte. Foi, como eu disse, já muito cedo assimilada na comunidade cristã. Mas agora, no século IV, no século V e nos séculos seguintes, a Igreja cada vez mais abraça esta prática de representar a figura de Cristo, não apenas representando um símbolo, como o peixe, aquele peixe que eu mostrei na aula anterior, representando do abstrato, simbólico, um pastor, para fazer alusão à parábola do pastor que busca uma ovelha perdida, mas agora a preocupação em representar a pessoa propriamente do Filho de Deus. Vai surgir na arte cristã, neste contexto do IV século, a partir dos 2 primeiros concílios da Igreja, uma tipologia iconográfica que nós chamamos de o Cristo Pantocrator. Você já deve ter ouvido esta palavra. Pantocrator significa, podemos traduzir aproximadamente como todo-poderoso, ou aquele que possui em suas mãos o ser,
Ora, o modelo iconográfico do Cristo Pantocrator é a maneira de representar a pessoa do Filho de Deus que se fez carne, que morreu e ressuscitou. Portanto, o Pantocrator é já aquele vitorioso sobre a morte, representado de modo a expressar todo o seu poder e glória e representado também de tal maneira a salvaguardar esta dupla natureza do Filho de Deus, humano e divino. Ele é verdadeiramente homem e é verdadeiramente Deus, dirá um pouquinho depois o Concílio de Calcedônia, que vai, de certa forma, arrematar todo este ensinamento, toda esta doutrina para a nossa fé. O fato é, isto que eu vou dizer é importante, repito porque é importante, nunca se deixou de crer na divindade de Jesus Cristo. E a arte procurará cada vez mais expressar isto. Vamos tentar fazer um exercício de imaginação. Coloque-se no papel de um artista, de um pintor ou de um mosaicista, o que quer que seja, representar o Cristo. E você recebe esta tarefa de representar a pessoa do Filho de Deus que se fez homem e habitou entre nós. Você deve representar a sua humanidade e a sua divindade. A humanidade de Cristo é fácil que você represente, não? O rosto, a face humana, com 2 olhos, nariz, boca, orelhas, cabelo. A dimensão corporal visível na representação artística. Mas aí eu pergunto, e a natureza divina? Como é possível representar na arte a natureza divina do Filho de Deus? E aqui é que os artistas vão começar a buscar elementos para dar esta verdade de fé, dar a esta verdade de fé uma imagem, uma figura. Para ajudar, eu quero mostrar para você um mosaico belíssimo que se encontra até hoje numa das mais antigas igrejas de Roma, a igreja de Santa Pudenciana, fica em Roma, não é? Muito próxima à Basílica de Santa Maria Maior. Este grande mosaico está no presbitério, nós chamamos de ábside da igreja. Digamos que seja a parede do fundo do presbitério da igreja, abaixo da qual está o altar. E nós temos este grande mosaico do início do século V. Portanto, vejam, já os 2 concílios tinham acontecido, Niceia e Constantinopla. O que nós vemos ali na representação? Jesus Cristo sentado num trono. As características desse trono, em primeiro lugar, são imperiais, características imperiais. Algumas pessoas dizem assim, a partir do momento que a igreja obteve a liberdade em face do Estado, depois, 380, 381, se torna a religião oficial do Império, há uma espécie de fusão entre os interesses do Império e a Igreja. De certa forma, é verdade. Não podemos negar que nós estamos no contexto da Igreja Imperial, oficializada pelo Império. Agora, não significa tornar Cristo a figura do imperador. Não é esta a preocupação da igreja, mas é sim aquela de proclamar que o único que impera, o único que vive, o único que reina é o Cristo, porque céus e terra passarão, mas a palavra permanece e ele é a palavra, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Ele é eterno. Pois bem, sentado num trono imperial, ele é mestre e senhor, mas ele é também o juiz das nações, aquele que virá para julgar vivos e mortos. Na segunda vinda, realizando plenamente suas promessas, o Senhor virá, como está em Mateus 25, leia lá, separar à sua direita as ovelhas, à esquerda os cabritos. E dirá aos da sua direita, vinde benditos de meu Pai. E dirá aos da sua esquerda, afastai-vos de mim, não vos conheço.
Ora, o Senhor juiz virá para julgar, e ele julga com justiça. Ele é o bom e justo juiz. Sentado num trono, observem as vestes. São vestes douradas. A cor ouro, o dourado, entra na arte cristã neste contexto para falar de uma luz que não é a luz deste mundo, a luz artificial. Mas também não é nem a luz natural, não é nem a luz do sol. É uma luz ainda mais intensa. O dourado é, dentre todos os elementos da criação, dentre todas as matérias, o ouro é aquele que fala de uma luz eterna. Aqui é o ponto. Uma luz eterna. Uma luz cujo esplendor não pertence só a este mundo. É a luz da glória eterna. Então, sempre que nós encontramos o uso do ouro nestas representações, seja numa pintura, seja num mosaico, como é o caso aqui, nós temos a técnica do mosaico empregue nesta representação, estamos falando daquele que já está na glória, é o ressuscitado, que passou pela cruz. Cruz que, aliás, está logo acima de sua cabeça, não é? Sobre um monte, uma cruz, vocês veem, dourada e cravejada de pedras. Dizemos, é uma cruz cravejada de gemas preciosas. Trata-se da cruz gloriosa e vivificante, como os orientais até hoje cantam, entoam. A cruz gloriosa e vivificante. É a cruz que o Senhor, por ela passando, a venceu. Aquela que outrora o carregou, ele agora, ressuscitado, a carrega como um troféu de vitória. Ele venceu a morte. Vejam que bonito, tanto a cruz quanto a veste do Cristo Pantocrator em dourado. O ouro que fala desta luz da glória eterna. Ao mesmo tempo, observem as mãos do Pantocrator. Em uma das mãos ele tem a palavra, a escritura. E eu acabei de dizer, ele é a palavra que se fez carne. Ele é tudo quanto o Pai quis falar para nós. O Pai falou a nós na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. E a outra mão, muito curiosa, muito interessante, todo mundo já viu a mão nesta posição, sobretudo nos ícones orientais e nas imagens do Pantocrator. 3 dedos unidos, 2 erguidos, para falar dupla natureza de Cristo, humana e divina. Natureza humana, natureza divina. E os 3 dedos que se unem para expressar o mistério trinitário. Um único Deus em 3 pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo. Deus é um, sem ser sozinho. São 3, amando num só coração, porque Deus é amor. Esta mão, que é o modo como está representada ali a figura do Pantocrator, é uma síntese dos primeiros concílios da Igreja, um resumo de tudo o que a Igreja, por meio destes concílios, definiu em matéria de doutrina, de dogma, acerca da pessoa de Jesus. Ele é Deus, que se fez homem. Ele é homem, sem deixar de ser Deus. Pois bem, vejam na cabeça de Cristo, uma face, aliás, muito bonita, muito expressiva, muito próxima da fisionomia que depois ficou bastante consagrada em toda a iconografia de Jesus Cristo até os dias de hoje. Vejam a auréola por trás de sua cabeça, também ela dourada. Esta auréola fala da glória, fala da santidade, fala da eternidade, sempre no mesmo sentido do que eu falava a respeito do elemento dourado neste tipo de representação. Ora, estamos aqui então diante daquele Todo-Poderoso, vencedor da morte, pela cruz, que pela cruz nos deu vida e salvação. Ele que é palavra que se fez carne.
E ele vem julgar a partir justamente de tudo o que ele nos ensinou. O mesmo texto de Mateus 25 nos ensina que o critério deste juízo universal será a prática do amor, em resumo, a caridade. Tive fome, me destes de comer. Sede, me destes de beber. Estava nu, me vestistes. Era preso, me visitastes. Estava doente, cuidastes de mim. Ou tive fome, não me destes de comer. E por aí vai. O critério será, portanto, aquela síntese de tudo o que o Senhor nos ensina em seu Evangelho, o amor, a caridade. Nós temos também, na parte superior deste mosaico, ladeando a cruz de um lado e de outro, algumas representações bastante intrigantes. É o que nós chamamos na arte de tetramorfo. São 4 seres vivos. Isto está na Bíblia. Não se esqueça, a arte sempre expressa o conteúdo da Bíblia, o conteúdo da Palavra de Deus. Se você ler lá, pegue sua Bíblia, Ezequiel capítulo 1. Você vai encontrar na profecia de Ezequiel a descrição, o relato destes 4 seres vivos. Esta mesma referência aos 4 seres que aparecem em forma humana, em forma de leão, em forma de touro, em forma de águia. Estes seres vivos reaparecem lá no livro do Apocalipse, Apocalipse 4, versículos de 7 a 8. Ali nós temos também esta alusão ao tetramorfo. Tetra, 4. Morfo, morfé, do grego, forma. 4 formas, 4 seres que aparecem em 4 figuras. O que estes 4 seres vivos do Apocalipse estão fazendo aí na parte superior deste mosaico, ladeando a cruz? Vejam, desde as origens, os padres da Igreja associaram a narrativa destes 4 seres vivos, presente tanto em Ezequiel quanto no Apocalipse, os 4 evangelistas. Aqui há uma associação simbólica. Tanto é verdade que nós podemos representar os 4 evangelhos, as 4 versões do evangelho, por meio destes símbolos. Mateus é representado por meio da figura humana alada. Marcos é representado por meio do leão alado. Lucas é representado por meio de um touro alado. E João por meio de uma águia. São símbolos que nós encontramos com muita facilidade nos ambões, nas mesas da palavra de muitas das nossas igrejas. Estes símbolos remetem aos 4 evangelistas: Mateus, Marcos, Lucas, João. Ora, aqui neste mosaico, estas figuras ali, portanto, remetem às 4 versões do Evangelho para dizer sempre a palavra, o conteúdo do Evangelho, aquilo que Cristo mesmo revelou em sua pessoa, porque a pessoa de Jesus é o Evangelho. Tudo isto é o que nos garante eternidade, salvação. Mas vocês podem estar se perguntando por que esta associação e de que modo, por exemplo, um leão tem a ver com Marcos. Onde está o ponto de conexão? Eu explico brevemente. O Evangelho de Mateus começa com a narrativa das genealogias de Jesus. Genealogia humana, mas impregnada do mistério. Ele é filho de Deus, mas que entrou no mundo, entrou na linhagem dos homens. Pois bem, a figura do ser humano com asas está para representar justamente aquele que, sendo eterno, as asas, entrou no que é finito, se fez homem, pelo mistério da sua encarnação. Então, o humano alado para falar daquele que, sendo eterno, entrou numa genealogia humana. O Evangelho de Marcos começa o seu relato com a mensagem de João Batista, o precursor: voz forte que clama no deserto, preparai os caminhos do Senhor.
Ora, associou-se a figura do leão, que ruge no deserto, ruge com força, à figura de João Batista, o precursor. Da mesma forma, o Evangelho de Lucas começa com os relatos de Zacarias, sacerdote, que cumpre com as suas funções, o seu ofício no templo, quando recebe o anúncio da gravidez de Isabel e o nascimento de João Batista. Ora, por ser sacerdote do templo, por oficiar no Santo dos Santos, o touro ficou associado ao evangelista São Lucas, em função dos antigos sacrifícios, da tradição da antiga aliança. Por fim, João começa o seu evangelho com aquele belíssimo prólogo, é o mais profundo de todos os evangelistas, o mais perspicaz. A águia, na antiguidade, era vista como a ave que voa mais alto, e também aquela, acreditava-se, que podia fixar com os olhos o sol, sem prejuízo para os seus olhos. Assim é João, voa alto, sobrevoa o mistério e fita com os seus olhos a luz que é o próprio Cristo. Desta maneira, então, nós temos a associação do tetramorfo, presente aí, como eu disse, em Ezequiel e no Apocalipse, com as 4 versões do Evangelho. O Evangelho é um só, em 4 versões: Mateus, Marcos, Lucas e João. Vejam que, ladeando o trono de Cristo Pantocrator, nós temos a figura dos apóstolos do Senhor, aqueles que se sentam também em 12 tronos para julgar também as 12 tribos de Israel. E muito interessante perceber que diretamente ligados ao Cristo, à direita e à esquerda, nós temos as colunas da igreja, Pedro e Paulo, facilmente perceptíveis, não é? Paulo à direita do Senhor, Pedro à esquerda. Interessante que os dois, Pedro e Paulo, recebem pelas mãos de 2 figuras femininas, reparem bem, coroas em suas cabeças. Alusão ao martírio, mas não só ao martírio em si, mas à vitória que o martírio representa na vida do cristão que é fiel até o fim no testemunho de Jesus Cristo. Temos nestas 2 figuras femininas a representação simbólica das 2 vertentes da igreja nascente. A igreja que nasce dos judeus, a igreja que nasce dos pagãos, dos gentios. Esta representada por Paulo, esta representada por Pedro. Por fim, ambientando toda esta cena, nós temos construções, edifícios, um grande portal ou uma grande muralha com portas e edifícios de uma cidade esplendorosa. Nós estamos diante da Jerusalém do alto, a Jerusalém celeste. Temos a dimensão, portanto, do peregrinar terreno em vista da glória do triunfo na glória dos céus. Nossa grande meta, a Jerusalém do alto, nossa mãe, onde serão reunidos todos os filhos da igreja em Cristo Jesus. Eis aí a representação, uma das mais emblemáticas na arte cristã do IV e V séculos, o Cristo Pantocrator, que salvaguarda para nós esta mensagem. Jesus Cristo é Filho de Deus, Deus, Ele mesmo, da mesma natureza do Pai, e, sendo Deus, se fez homem e habitou entre nós. Humano e divino, Deus que se fez homem. Espero que esta aula também tenha te ajudado a conhecer um pouco mais das características do desenvolvimento da arte cristã. Estou pegando alguns elementos principais, não todos, evidentemente. Acompanhe nossa aula, compartilhe este conteúdo, se inscreva em nosso canal YouTube, canal da Paróquia Bom Jesus de Piraporinha. Obrigado por nos acompanhar até aqui. Que Deus te abençoe.